Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Tem um vídeo que está tendo uma grande repercussão nas redes sociais de uma igreja de São Sebastião lá de Manaus e eu quero colocar o vídeo aqui para que vocês vejam. A Igreja de São Sebastião há 20 anos tem esse exercício de encontrar-se com as situações mais delicadas dentro de uma relação de fé. O povo de matriz africana que trabalha dentro dessa dimensão da fé, que tem São Sebastião como também um dos seus padroeiros, nós estamos então fortalecendo esse vínculo que nos une, superando a intolerância religiosa. Chegamos a 20 anos e aqui comparecemos para prestar homenagem ao nosso querido São Sebastião, que sincretiza com Chapanã, que sincretiza com Oxóssi. Ou seja, é alguém especial para nós do Axé. Somos filhos do mesmo Pai. São Sebastião querido, mora em nosso coração. Força, fé e amor, e a esperança em Cristo Redentor, que não bastou. Pois bem, meus irmãos, aqui nós temos uma situação de sincretismo religioso. Nós precisamos, a primeira coisa é entender, mais uma vez eu estou fazendo um vídeo para explicar esta situação. Nós precisamos entender o que é respeito à liberdade de uma pessoa em ter a sua religião. Primeiro ponto que nós precisamos entender é que o Brasil, ele não é um país confessional católico. Como já ocorreram monarquias católicas e até repúblicas católicas, em que os países confessionalmente eram católicos, ou seja, a religião daquele país era católica. Hoje, nós vivemos, entre aspas, em um país laico, apesar de que os números apontam que mais de 85% dos brasileiros se consideram cristãos. Ponto. Porém, pela própria Constituição Federal, existe a liberdade religiosa. Então, se a pessoa quiser ser satanista, se a pessoa quiser ser de uma religião de matriz afro, espiritista, protestante, ela pode ser, ela tem a liberdade para isso. Uma coisa é eu respeitar a liberdade que a pessoa tem de fazer essa escolha. Outra coisa muito diferente é eu concordar. Eu, como cristão, eu não concordo com as práticas de outras religiões. Porém, eu não tenho o direito de desrespeitar uma pessoa civilmente, porque, segundo a Constituição do país no qual eu pertenço, isso seria algo que incorreria em algum artigo contrário. Ponto final. Porém, como católico, eu creio na minha fé. E crendo na minha fé, eu não creio na fé, que é uma fé, vamos dizer assim, estranha para o catolicismo. Fechamos esse parêntese. Agora, o que é o sincretismo? O sincretismo religioso é misturar. Então isso não existe. Eu, como católico, eu não creio em uma entidade de uma matriz africana. Eu creio em Jesus Cristo.
como o único Senhor e Salvador da minha vida. É isso que a Igreja Católica acredita. Então, cada coisa tem que ocorrer e acontecer no seu devido lugar. Não podemos aqui misturar tudo e achar que isto é o que a igreja ensina. Não. Uma coisa é o irmão que não é católico ter o direito de praticar a sua fé, como é a liberdade, até a liberdade deixada por Deus. Deus não nos obriga a sermos cristãos. Não, Deus não nos obriga, ele dá a liberdade para que cada um, então, haja e seja o que quiser ser, incorrendo que, se a pessoa não seguir o que Deus ensina, existe uma grande chance, segundo o que nós acreditamos e que, para mim, é a verdade, da pessoa não conseguir a sua salvação. Beleza, entendi esse ponto. Agora, então, dentro da Igreja Católica, nós temos que ter o que é a prática do catolicismo. E não ter a prática de espiritismo, de uma religião de matriz africana, ou do judaísmo, ou de qualquer outra religião que não seja católica. Dentro da Igreja Católica se tem um culto católico. Lá no terreiro se tem o culto de acordo com a crença do terreiro. Lá na mesquita se tem o culto de acordo com a crença da mesquita. Lá na sinagoga se tem o culto de acordo com o que se crê na sinagoga. E lá no templo budista se tem o culto de acordo com o que se crê no budismo. Simples assim. Cada coisa no seu devido lugar. Se o diálogo interreligioso me faz negar a minha fé, então eu tenho que repensar o diálogo interreligioso, porque o diálogo interreligioso não é para misturar, fazer um sincretismo. Não é. Entenderam? Então, esse tipo de situação que está acontecendo, o pessoal de uma outra religião, que tem uma outra crença, vir para uma igreja católica e comungar normalmente, participar normalmente, claro, todo mundo é acolhido. A gente não pode querer tocar qualquer pessoa por simplesmente querer ir a uma missa. Ponto. Agora a questão é, para você receber o sacramento da comunhão, que é a Eucaristia, segundo o que a doutrina da Igreja Católica me ensina, eu preciso estar com o sacramento da confissão em dia, eu preciso crer verdadeiramente no que a Igreja Católica crê, eu preciso estar em estado de graça, ou seja, eu não posso estar participando de uma outra religião, porque se eu participo de uma outra religião, quer dizer que eu não creio no que de fato é a fé integralmente católica. Então, se eu não creio integralmente na fé católica, eu não posso comungar na Igreja Católica. Isto, o que está dizendo, não sou eu, é o próprio catecismo da Igreja Católica, é o próprio ensinamento e a doutrina católica. Então, essas questões de sincretismo religioso, nós precisamos entender que isso não pode acontecer dentro da igreja. Não. Cada religião no Brasil tem a liberdade para fazer o seu culto. Ou seja, dentro de uma igreja católica, mais uma vez eu digo isso, é um culto católico, é uma missa católica, não é uma missa enculturada, não é uma missa sincretizada, mas sim uma missa católica de acordo com o rito católico. O que acontece é que, em nome de um falso ecumenismo e um falso diálogo interreligioso, estão querendo misturar as coisas. E isso está errado. E quem diz isso é a própria igreja. Uma coisa é conversar, outra coisa é misturar.
Então, infelizmente, o que ocorreu lá em Manaus, deixa eu pegar aqui o nome. O que ocorreu lá em Manaus, na paróquia São Sebastião, que é no centro histórico da cidade de Manaus, que segundo a publicação aqui, e esse vídeo que eu trouxe para vocês, abre as portas para acolher a religião de matriz africana, contra a intolerância, dando exemplo de unidade. Uma coisa, meu irmão, é eu respeitar a liberdade da outra pessoa. Outra coisa é eu fazer um sincretismo religioso dentro da Igreja Católica. E isso está errado, tá? Podem me criticar, mas esta é a verdade. Então, meus irmãos, nós não podemos nos enganar a respeito do que podemos ou não na Igreja Católica. Nós não podemos, dentro da Igreja Católica, fazer um sincretismo religioso. O que nós podemos fazer, segundo a doutrina e o ensinamento católico, é um culto próprio da Igreja Católica. Tá bom? Então espero que eu tenha esclarecido para aqueles que ainda não entendiam a respeito dessa questão. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei!